Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos elevar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, amor, os nossos melhores pensamentos e sentir a presença dele junto a nós, dando-nos energia, paz e reconforto, dando refrigério para nossas almas, conforme a expressão bíblica muitas vezes usada. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Envolva nossos corações sempre, Senhor. Auxilia-nos na inspiração para esses momentos, que possamos aproveitá-los para a reflexão e para nossa própria transformação espiritual. Que a sua paz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, nós estamos agora já indo mais para o final, né, do livro Boa Nova. Estamos aqui no capítulo 24, e que se intitula A Ilusão do Discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. Foi o famoso Domingo de Ramos, conforme a tradição católica, né? De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Betânia é a cidade próxima a Jerusalém. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação. Enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda, que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então, nessa simples frase, nessa simples expressão, né, retrata o equívoco de Judas e o equívoco de muitos cristãos hoje em dia. Judas seguia Jesus, mas apesar de tudo que Jesus falou, que Jesus pregou, ele não conseguia vê-lo de outra forma que fosse o do Messias esperado por Israel para libertar o povo do jugo romano. Os romanos dominavam aquela região, já fazia bom tempo. E muitos em Israel esperavam um salvador que viesse em termos de, como se fosse um general, um político, para libertá-los da, digamos assim, exploração romana, do domínio romano. Então, até hoje, quantos e quantos cristãos ficam esperando alguém para ser o salvador no sentido político? Ah, virá um novo presidente, virá um homem montado no cavalo branco. Tem até uma suposta profecia nesse sentido. Isso é um absurdo. O Salvador já veio, que é Jesus. E ele não nos veio salvar da dominação do próximo. Veio salvar os nossos corações da dominação do mal. O que é o mal? São os sentimentos que carregamos em nós que nos fazem nos separar uns dos outros. Quais são esses sentimentos? Podemos dar vários nomes. É o ódio. O mal é o ódio. Não existe ódio do bem e ódio do mal. O ódio é o mal. Lá em Israel, nessa guerra que está tendo, não tem um lado certo ou errado. É claro que o que os palestinos lá, o Hamas fez, é errado, digamos, do ponto de vista, né? Mas, se a gente for ver a história toda, existe erro dos dois lados, porque existe ódio dos dois lados. Não é porque o ódio de Israel é correto e o ódio do Hamas é errado, ou o ódio do Hamas é correto e o ódio está errado. Está errado. Então, onde houver ódio,
não há união, não há entendimento, não há paz. Então, Jesus vem nos libertar desse sentimento, do ódio, da vingança, o sentimento da inveja, o sentimento do ciúme, todos esses sentimentos que nos prendem, e por isso ele veio nos libertar desses sentimentos. Mas muitos não entendiam e ainda não entendem até hoje. Criticamos Judas, mas muitas vezes existem vários cristãos até hoje que se comportam como Judas. Veem em Jesus apenas um símbolo político, apenas alguém, né, e agora, né, promete a segunda via, que virá, a segunda vinda, que virá libertar o povo inteiro, como se fosse num passo de mágica. A libertação de Jesus é verdadeira, mas é eterna. Não é de coisas terrenas e transitórias. Hoje um povo domina, amanhã o outro. Mas nós, se nos libertarmos desses sentimentos que nos escravizam, estaremos para sempre livres. Embora por fora possamos até estar presos, como Jesus foi preso, como vários discípulos foram presos, foram mortos, mas por dentro estavam livres. E não é só discípulos de Jesus. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existiu um homem que foi preso e a família dele toda foi dizimada, ele era judeu, e foi preso pelos nazistas e a família inteira dizimada. E ele um dia, ele estava nu dentro de um campo de concentração e ele olhou para um soldado alemão e sentiu piedade do soldado alemão, porque ele falou: esse soldado está preso ao ódio e eu não estou, apesar de tudo que aconteceu comigo, eu não estou. Esse homem chamava-se Viktor Frankl. Quando terminou a guerra, ele se tornou um dos maiores psiquiatras, um dos psiquiatras mais famosos do mundo, mostrando a importância da vida ter um sentido construtivo, e não com base em ódio. Muita gente defende a justiça contra, digamos assim, as pessoas mais desfavorecidas, mas com ódio no coração em relação aos outros. Não existe isso. O ódio e o amor não convivem no mesmo coração. Então, Jesus veio nos libertar do ódio. E é por isso que, quando ele chega em Jerusalém, antes de entrar pela última vez, ele chora. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu queria reunir vocês sobre minhas asas, como a galinha reúne os pintinhos. Mas vocês não me aceitaram. E não restará pedra sobre pedra, porque foi o que aconteceu. O ódio aos romanos foi crescendo, crescendo, até que estourou numa rebelião. No ano 70, aproximadamente 35 anos após a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, a morte física, né? Jesus não morreu, ninguém morre, na verdade. Mas, após a crucificação, estourou uma rebelião contra os romanos eram muito mais poderosos, eram incomparavelmente. Os romanos cercaram Jerusalém e, quando entraram, destruíram tudo. Não sobrou pedra sobre pedra. A única exceção talvez tenha sido o Muro das Lamentações, que foi a única coisa que sobrou do magnífico templo de Jerusalém. Então Jesus via aquele povo cheio de ódio no coração e ele queria libertar aquele povo do ódio. É assim como ele quer libertar hoje a gente do ódio e não ficar defendendo um lado e outro. Se cada lado, se dos dois lados tem ódio, os dois estão errados, não importa a cor da bandeira. Porque Jesus veio trazer o amor para a gente. Então, Judas estava enganado, assim como muitos de nós cristãos até hoje estamos enganados em relação à posição de Jesus. Então, Judas falou para Tiago: você não acha Jesus, o mestre muito simples e bom? É aquela história, Jesus é muito bom, tal, mas ele não conhece, né, a maldade no mundo. Eu conheço, eu sou esperto, eu sou mais esperto que Jesus. Essa é a maior ilusão, a gente achar que Jesus é bobo. Ele é muito bom, mas ele é bobo. É mais ou menos isso que Judas está achando, falando. Eu gosto muito de Jesus, mas ele é bobo, ele não entende, né, o papel dele, porque ele é cego, ele está só cego com as coisas desse mundo, com as coisas políticas, com as coisas. Quantas pessoas hoje estão assim, que se dizem cristãs, mas estão cegos com a política, de um lado e de outro, não estamos aqui, né? O verdadeiro cristão olha acima e vê que isso aqui tudo é transitório. Lembre que quem está no controle do mundo é Deus.
e que nós precisamos mudar os nossos corações se quisermos que o mundo seja melhor. Cada um tem que mudar a si mesmo. E aí Tiago respondeu, mas, replicou o interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Então, Tiago tinha muito mais noção que Judas. Falou assim, Judas, será que você pode achar que Jesus vai querer guerra, né? Vai querer abolir a escravidão dos romanos com guerra e tudo mais? Aí Judas falou, não tanto assim, contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Jesus é bobo. Jesus não sabe o que faz, ele não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas. Então, até hoje, muitos falsos religiosos falam essas pregações de amor, de caridade, isso não resolve nada. A gente tem que entrar na política, a gente tem que entrar no combate. Nada contra a política. A política é o que melhor nós temos, né, em termos de regime no mundo. Deus me livre de viver sem a política, aí vira ditadura. Mas a pessoa, quando entra com uma política cheia de ódio no coração, ela carrega para dentro da política esse ódio. Nós carregamos para dentro da política, a política pode ser uma coisa tão santa quanto qualquer outra. Espíritos como Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, também participaram da política. Mas eles carregaram o melhor de si mesmos. Então, Judas achava que Jesus não considerava. Jesus era ingênuo, era bobo. Né? Essa é a visão que muitos têm de Jesus até hoje. O que Jesus pregou, isso aí é bonito, mas não funciona na prática. Né? Ele, na verdade, o que Jesus pregou só funciona na prática. Só se a gente praticar. Perdão, o amor ao próximo. Né? Então, os autores da lei me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Isso serve para a pessoa ignorante e desclassificada. Judas pensava assim. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Então, Judas estava impregnado da política. Então, a mesma coisa que Jesus voltasse hoje, muita gente falava, não, essa conversa de bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, isso é coisa para o povo, assim. Nós precisamos de uma liderança mais enérgica, né? Que dê um murro na mesa, estabeleça a ordem, aquela coisa toda que muitas vezes a gente pensa. Aí, Tiago falou, né? Israel, retrucou o filho de Zebedeu, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Tiago, era isso. Mas Judas era também um discípulo, andava com Jesus, mas não conseguia enxergar, ele estava cego pelo ódio aos romanos. Então, Judas sorriu, algo irônico, como muita gente sorri da proposta de Jesus agora. Até hoje, irônico, né? E acrescentou Judas, né? Mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Ele esperava renovação política e queria, claro, ir atrás das pessoas poderosas. E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Tiago falou. Quem é mais poderoso que Deus? O que nós somos nesse planetinha insignificante perante o universo? E Deus é o Senhor do universo. A gente acha que nesse planetinha a gente tem algum poder. O único poder que nós temos é de transformar a nós mesmos. Ou de atendermos à vontade de Deus. Mas toda vez que queremos um poder para passarmos por cima da vontade de Deus, nós estamos criando o mal e o inferno para nós mesmos. Em face dessa invocação inteligente de Tiago, Judas mordeu os lábios. Quer dizer, ele mordeu os lábios mas prosseguiu. Não concordo com os princípios de inação
e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebastes, em Corazim, em Betsaida, quanto das suas audiências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor. Apesar de tudo, Judas amava Jesus, só não compreendia. Por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Jesus, porém, já nos esclareceu, falou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo os olhos inquietos um fulgor estranho, estava obsediado Judas, né? O discípulo impaciente revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém a tapetar o caminho do Senhor, com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Então, eles tinham chegado de Jerusalém, foi naquele chamado Domingo de Ramos, todo mundo jogou as palmas, recebeu com flores, e Judas escreveu, vão aproveitar esse momento para convencer as autoridades que quem manda de verdade, ele acha que quem manda de verdade são os políticos, são as autoridades que mandam temporariamente sob a permissão de Deus, sempre. Notei que Jesus recebia as homenagens sem partilhar do entusiasmo de quantos o cercavam. Razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Jesus não deu muita bola para essas homenagens. Então, Judas acha que a gente tem que multiplicar esforços para mostrar a superioridade nossa para quem manda de fato, né? Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou, certa vez, que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Tiago falou, né? Não podemos levar em conta esses excessos de teoria, Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então, Judas queria fazer revolução, usando o apoio popular a Jesus para convencer as autoridades a apoiarem ele e fazerem a revolução naquele momento. E a Páscoa era o momento ideal para isso, porque vinham judeus de todas as partes para comemorar o dia, né, o período que comemorava a libertação do povo judeu, né, povo hebreu, lá do Egito. Então, a Páscoa judaica é esse sentido. Então, vinha gente de todos os lados, né, para fazer oferendas no templo e tudo mais. Então, Judas queria aproveitar aquele momento. E aí, Tiago fala para ele, Judas, vê lá o que fazes. Socorrer-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso não será desrespeito à autoridade de Jesus? Então, Judas não acreditava na autoridade de Jesus. Acreditava na bondade dele, mas não na autoridade. E Tiago fala, Judas, fazer isso não será desrespeitar a autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. É esse um grande equívoco, achar que nós sabemos mais que Jesus. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos
em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Bom, se Judas não acreditava em Jesus, vai acreditar em Tiago? Né? Judas silenciou, atormentado. No firmamento, os últimos raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Tiago para Betânia e Judas voltava para Jerusalém para conversar com os sacerdotes. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Então, Judas se tinha muito assim, ficava impressionado muito com o poder de Jesus, de curar, de fazer as coisas. Nossa, né? Jesus fazia isso, mas o verdadeiro poder dele é de transformar almas. Valente da doutrina do mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador. Enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria entre todos, como um símbolo vivo da ideia nova. Então, ele iria liderar, e Jesus seria o símbolo. Seria aquele que todos teriam respeito, aquela coisa toda. Esse era o plano, desculpe a palavra, mas o plano idiota de Judas, né? Mas que todos nós, qualquer um de nós, poderia também se enganar, como provavelmente já nos enganamos no passado. É quando também vendemos Jesus ao poder político, ao poder mundano, por bem menos que 30 moedas. Né? Então, a gente tem que entender que não estamos querendo criticar Judas, porque nós fizemos igual ou pior do que ele, mas entender que nós podemos evitar a repetir novamente isso. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, que era o tribunal, né, dos judeus, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido. Na embriaguez de seus sonhos ilusórios, entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Então, entregaria o mestre, né? Eles achavam que eles iam proteger Jesus, ficaria isolado, e ele seria o líder. Acho que não tem outra expressão, né? Que é bobagem, que nós também já caímos nesse logro, né? E podemos cair novamente, não ficarmos atentos. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-lo para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade. E, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Não, nós vamos. Dá uma gargalhada por trás. Como esse cara é tonto, né? Mas prometeram tudo para ele. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, os 30 era mais ou menos como se fosse um adiantamento. Toma isso aqui, né, que você já vai preparando esse dinheiro. Tá? Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã por meio das manobras políticas. Então, ele esperava que, quando vemos lá, você fala, mestre, vencemos, está vendo como a minha estratégia é mais inteligente que a sua. Agora nós podemos governar, né? O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre, bem amado, foi conduzido à cruz, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor. Não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes.
Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariote se dirigiu a Caifás, o sacerdote, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma condenação silenciosa e dolorida. Ele chegou a procurar os companheiros de fé, diz Humberto de Campos, e todos eles estavam arrasados, mas olharam para ele de forma condenatória. Já se havia escoado a hora sexta, em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. Mau discípulo, com o oceano, mau discípulo, não somente pelo que ele fez, mas precisamente porque ele é um mau discípulo que não acreditou no mestre. Se temos um mestre, temos que acreditar e segui-lo. Também seremos maus discípulos, embora não venhamos a fazer exatamente o que ele fez. Mas o mau discípulo é todo aquele que fala que Jesus é rei, Deus é poderoso, mas não segue Jesus. Acredita, fala que acredita, mas não põe em prática. Não tenta colocar em prática, né? O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou ao redor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da vida. Ele não tinha, ele traiu a confiança de Jesus, mas ele também não tinha direito de se matar. Ninguém tem o direito de se matar, embora tenha cometido o maior erro do mundo. Só Deus pode chegar a dizer o momento que nós podemos ir. E Judas cometeu um segundo ato de traição. Uma da traição da confiança, embora Jesus soubesse o que ele ia fazer. E um segundo ato de traição à vida, presente de nosso Pai a todos nós. E ninguém se afasta da vida. Como disse Chico Xavier, podemos morrer 1000 vezes, podemos morrer muitas vezes, mas nunca vamos deixar de viver. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu. No entanto, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consolador e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, são ilusões desse tipo que temos que também estar vigilantes. Nosso coração tem que estar sintonizado com o Mestre. Perdão, humildade, benevolência para todos. Esses são os caminhos do bom combate, da libertação espiritual, das trevas que carregamos dentro de nós há milênios. Muita paz a todos, rogando a Jesus que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.